hoje nós vamos falar sobre falar em língua estranha. O mundo religioso fala sobre o dom de línguas que foi dado quando Rua desceu sobre o povo e estava ali em Uxalai no dia de Shavuot. É importante saber que tinham 17 nações naquele dia e cada nação ouviu falar em sua própria língua. Observando que, ouvindo falar em sua própria língua, então os Shilihim receberam um dom de língua estrangeira, não um dom de língua que vem dos céus, uma língua que ninguém conhece. Se fosse uma língua que ninguém conhecesse, então as pessoas não teriam ouvido em sua próprio idioma. Vou ler um texto aqui em Coríntios, capítulo 14, verso 12, onde Shaul deu uma instrução sobre isso, falando sobre a necessidade de usar a língua que recebeu. Assim, visto que sois zeloso quanto aos dons do Rua, buscai os dons que vos hão de permitir exercer na edificação completa da congregação israelita. Portanto, o que fala em idioma estrangeiro, faça tefilá para que lhe seja dado também interpretação. Porque a pessoa pode receber o dom de uma língua e não receber a interpretação. Então, sem a interpretação, se ele fazer uma tefilá, é infrutífero, ele não sabe o que ele está falando. Portanto, o que fala em idioma estrangeiro, faça tefilá para que lhe seja dado também interpretação. Porquanto, se eu fizer tefilá por meio de homem estrangeiro, meu Rua faz bem, mas a minha sabedoria se torna infrutífera. Então você não sabe o que está falando. Você não está pedindo nada para si mesmo, porque você não sabe o que está falando. Mas se você recebe o dom da língua estrangeira, das 17 nações daquele dia, então você é capaz de falar em línguas e pedir a tradução, o dom da tradução dessa língua. E ele diz que eu farei tefilá no Rua e também farei tefilá com sabedoria. Cantarei com Rua e cantarei com sabedoria. Não ficar fazendo um barulhão, sendo que ninguém entende, e alguém vai te chamar de louco. Ou ainda quando bendizeres com o Rua, como ficará alguém que estiver numa posição de não instruído? E disser amém? Quando tu deres gratidão, percebendo que esse não compreendeu aquilo que disseste, porque tu verdadeiramente faz bem em dar gratidão no Rua, mas os outros não são edificados. E ele disse no 19, ainda assim antes eu tenho que falar na congregação israelita 5 palavras com meu conhecimento, para que também por minha voz eu possa ensinar aos outros, do que falar 10.000 palavras em idioma estrangeiro. Irmãos israelitas, não sejais menino na sabedoria, porém quanto a maldade e a violação da Torá, e nisso que possais vos tornar meninos, mas quanto à sabedoria, sede homem. Então na Torá você pode ser mal instruído ainda, você está estudando ainda, mas sobre falar línguas estrangeiras, você deve prestar atenção, porque ele diz que preferia falar 5 no seu próprio idioma, de que falar 10.000 num idioma estrangeiro e ninguém aprender e ninguém ser edificado. Você sente bem, mas os outros não. Então, estou falando isso porque alguns dos descendentes de Israel que fizeram techuvá, estão fazendo, né? Porque você não coloca turbante, eu estou fazendo techuvá ainda. Mas ele sabe que está escrito, ele já leu. Então quem leu já é para ter feito. Quem teve instrução sobre o ponto já é para ter feito. Você usa a calça e camisa no dia que alguém fala para você que não deve, que é roupa estrangeira, que a escritura fala sobre as vestes que devemos vestir, aí você muda, porque você fez techuvá naquele assunto. Você não faz techuvá naquilo que você não entende. E os meus amigos, que eu estou dizendo para vocês, que do techuvá, que eu comecei a explicar sobre o techuvá, faz techuvá assim, ele espera no Senhor. Não, você tem que esperar quando você aprende. Aprendeu, você coloca em prática. E ele continua falando o blá 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 que aprendeu nas religiões. Então, por isso que eu estou alertando vocês, que estão chegando agora, que o dom de língua é língua estrangeira, é hebraico, é aramaico, é inglês, francês, espanhol. Esse é o dom de língua que está escrito. O dom que as 17 nações ouviram. Lá tinha grego, tinha da
Capadócia, tinha da Ásia, tinha de Roma, tinha de vários lugares. E ouviu na sua própria língua. Mas aí eu fiquei chateado. Uma pessoa que diz que está fazendo techuvá, pela metade, mas diz que está fazendo techuvá, porque reconheceu que era um descendente de Israel, reconheceu que era um cristão novo e ainda está com o Urianda Lamachiricaia. É uma vergonha. Então, por isso que eu estou alertando, para prestar atenção como está escrito, não como Rua do Maligno te instituiu fazer. Você tem que quebrar o vaso e não emendar os pedaços, mas quebrar o vaso e morrer e dar para o Criador fazer o barro de novo e faz um novo vaso. Não venha com as malas das religiões que não passa na porta porque a porta é estreita. É isso aí, pessoal. Shalom!